O QQQ foi buscar maior concentração de gama no GEX1, chegou até momentaneamente passar desse preço, mas voltou forte. Quer entender como esses níveis funcionam? Segue o vídeo. Pessoal, estou no gráfico do QQQ de 5 minutos. O ativo já abriu com um baita de um gap de baixa aqui, tá? Mais de 1% de queda. O mercado foi até quase 4% de queda aqui na mínima do dia. E aí depois voltou um pouco, finalizando aqui no meio. Mas a maior concentração pro ativo no dia era exatamente os 430. Então, primeiro, o ativo puxou, o ativo até chegou a ficar aqui abaixo dessa concentração, mas depois voltou e voltou forte. Olhando para o SPY, também o ativo aqui abriu com um gap de baixa, caiu boa parte do dia e foi buscar a maior concentração do dia, que para o caso do SPY era os 510. Chegando nesse preço, ele consolidou e depois voltou forte. A Nvidia, ela abriu também com gap de baixa, caiu forte, até mais ou menos às 2 da tarde, foi quando ela consolidou próximo do GEX1, que era a maior concentração do dia, e também foi buscar essa outra concentração do gama e foi onde ela encontrou uma resistência. A Tesla caiu forte no dia de ontem, um gap bem relevante de baixa que o ativo continuou caindo e aí consolidou basicamente o resto do dia inteiro, não saindo dessa faixa dos 227, 225. Agora eu estou no Mentor Q, o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui eu consigo ver com detalhes as concentrações de gama por strike. Estou no gráfico do QQQ 0DT do dia 21, ontem, às 10 da manhã. Então, nesse horário, o ativo estava aqui por volta dos 435, representado por essa linha tracejada branca, e nós tínhamos duas concentrações importantes de gama, nos 440 e nos 430. Nesse momento, a concentração do 430 era relevante, era maior até mesmo do que a 430. Porém, o ativo não teve força para subir e foi buscar exatamente essa concentração de gama. Então, se nós avançarmos aqui no tempo, 10,5, como vocês podem ver, a dos 440 estava diminuindo e a do 430 começou a aumentar. Então, 11,6 já quase não tinha concentração nos 440. E aos meio-dia foi quando o ativo chegou nessa concentração. E como eu sempre falo, quando chega nessas concentrações, normalmente repele o ativo, que seja para cima ou para baixo. Então, no caso aqui, o mercado caiu, chegou nessa concentração, ele tem maior probabilidade de voltar, de subir, a não ser que, por exemplo, essa concentração começasse a aumentar. Então, nós podemos ver que, na verdade, começou a aumentar a concentração dos 435. E essa dos 425 começou a diminuir. E foi exatamente por isso que o ativo voltou para os 435. E quem viu o último vídeo, eu comentei que o Gama estava me mostrando o strike de 426 para o QQQ nos próximos dias. Era o meu alvo. E um dia depois, basicamente, o ativo chegou lá. Né? Ele chegou nos 430, bem próximo do objetivo. Então, para vocês verem o quão poderoso que é as concentrações de gama. As concentrações de gama puxam o ativo, né? Então, em um dia, ele já chegou no alvo que eu tinha passado para vocês na sexta-feira passada. Bom, para finalizar um vídeo, um inscrito nosso recomendou para a gente fazer dos earnings, né? Empresas que fossem divulgar os balanços e analisar os dados do Gama. Bom,
A Tesla é uma empresa que muitos de vocês conhecem e talvez até operam, vai divulgar seu balanço, se não me engano, no dia de amanhã, dia 23. E vamos dar uma olhada aqui nos dados do Gama. Bom, sazonalidade levemente negativa, momento bem baixo, volatilidade alta e a pontuação das opções está baixa, quer dizer que os bears, os vendedores, estão no controle das opções e a condição do Gama está negativa. Se nós olharmos as próximas expirações para a Tesla, nós conseguimos ver aqui para o dia 25, que é sexta-feira. Então, nós vemos que nós temos uma quantidade de gama aqui significativa no preço de $200, tá? Para o dia 5/2, uma concentração relevante aqui, um pouco abaixo do spot, nos 225. Vamos dar uma olhada aqui em outros parâmetros, tá? Então, a plataforma consegue me mostrar alguns parâmetros, não só a questão do gama. O DEX, que é a concentração de delta do ativo, podem ver que não está se sobressaindo em nenhum strike. Então, quer dizer que o mercado não está com um direcional tão nítido assim, tá? Porém, o posicionamento é negativo, né? Então, delta negativo. Se o mercado quisesse tomar o dinheiro dessas pessoas, fazeria o ativo subir. E essas pessoas que estão com delta negativo, esperando que o ativo caia ainda mais, elas perderiam dinheiro. Então, olhando para o GEX, para o DEX e nessas pontuações e a condição do gama, eu vejo um movimento favorável para queda. Porém, não vejo um sinal tão claro que o mercado vai cair muito. Eu vejo com bons olhos alguma estrutura focando os 205, $200 aqui para o ativo, mas o ativo tem espaço para subir porque tem pouco posicionamento de gama e posicionamento negativo de DEX. Então, o mercado, se subir, ele pode subir bem forte aí. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui o ativo que vai divulgar os resultados e que você está de olho. Eu posso dar uma olhada aqui no vídeo de amanhã.